Vamos basear a nossa lição hoje apenas até o versículo 11, capítulo 1, de 1 a 11. A palavra do Senhor diz o seguinte: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, à igreja de Deus que está em Corinto, e a todos os santos de toda a Acaia. A graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar o que estiveres em qualquer angústia, com a consolação que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós mesmos, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, nós bendizemos ao Senhor por mais esse dia, pela oportunidade que temos de viver até esse momento, de cultuar o Teu nome, de estudar a Tua palavra. Nós bendizemos, ó Deus, pela vida de cada um desses que aqui se faz presente. Bendizemos também pela vida daqueles que se faz ausente, inclusive daqueles que estão doentes, que não puderam vir por motivos justos, e outros, ó Deus, por motivos quaisquer, também não puderam vir. Nós bendizemos ao Senhor porque faz parte da igreja do Senhor. Damos-te graça, ó Deus, pela Tua palavra agora que vamos estudar, e suplicamos-te, ó Deus, que o Senhor abençoe cada um de nós, para que possamos compreender a Tua palavra, que possamos, ó Deus, segundo a Tua graça, pelo Teu Santo Espírito, aplicá-la em nossos corações para viver no nosso dia a dia. Suplicamos-te, ó Deus, que o Senhor abençoe o Teu servo, pastor Geazi, com toda a sua família, onde quer que esteja, com quem estiver, que a Tua graça, ó Deus, seja dispensada a eles, fortalecendo-os na força do Seu poder, para que eles também, ó Deus, sintam essa alegria que estamos sentindo de estarmos reunidos em Teu nome. Assim, Pai, nós pedimos ao Senhor, agradecido por todas as bênçãos, no nome santo do Senhor Jesus. Bem, irmãos, esse texto que nós lemos fala sobre muita adversidade, muita tribulação. E o título da igreja, o título da lição é Igreja Consoladora, repassando aos irmãos o que recebemos. Aqui é justamente Paulo repassando àqueles irmãos ali da igreja de Corinto aquilo que ele recebeu do Senhor. Ele fala na tribulação, mas também fala no consolo do Senhor. Daí surge vários conceitos por aí, e, infelizmente, dentro de alguns repartimentos que se dizem ser evangélicos, se dizem ser igreja do Senhor, aquela filosofia de que a pessoa que é filho de Deus
não pode sofrer. Não pode sofrer. É servo de Deus, é filho de Deus, tem que ter uma vida abençoadíssima, lá no auge da conquista, ou melhor dizendo, às vezes nem precisa trabalhar para ter conquista, ele já, por si só, ele já vai recebendo todas as conquistas, realizando todos os sonhos, tendo os seus projetos sempre realizados. Então é o que vemos por aí afora. E isso não é pregação do Evangelho, isso é apenas uma filosofia de vida e uma filosofia de alguém que não tem nenhum escrúpulo com relação a uma vida com Deus. Porque nós sabemos que desde quando o mundo é mundo, ou desde quando começou o mundo, lá na primeira família que Deus criou, lá no Jardim do Éden, nós sabemos que um pouco depois do Éden, quando o casal já passa a ter 2 filhos, nós sabemos que as tribulações, as provações, o sofrimento já começa. E nós cremos também que o consolo também começa ali, porque a Bíblia diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Se nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e lá a partir do primeiro casal, o mundo já vem sofrendo as suas consequências, então quem é essa pessoa que querem dizer que o Filho de Deus não tem que passar por tribulação, sendo que o próprio Senhor Jesus, que deixou toda a sua glória, ele veio aqui nesse mundo, ele sofreu tantas injúrias, foi perseguido, foi preso, morreu em lugar da igreja. Então, nós entendemos que as tribulações, elas fazem parte do nosso dia a dia. E não é de nós nos se acomodar ou querer nos deprimir ou querer nos resvalar o pé ou querer retroceder diante da nossa caminhada. Pelo contrário, a palavra de Deus nos ensina que as tribulações, ela produz perseverança. Então, meus irmãos, feita essa introdução aqui, nós vamos para o ensino, o texto aqui. Então, Paulo começa com essa carta aqui, e Paulo já vem admoestando aos Coríntios desde a primeira carta, e aqui ele já começa essa carta falando sobre as tribulações, mas ele fala também sobre o consolo, o conforto de Deus, e ele vai terminar essa carta também falando com relação ao conforto que Deus tem para o seu povo. E em Gálatas 1,15, Paulo faz uma lembrança sobre pessoas que não queriam aceitar as credências de Paulo com relação ao seu apostolado. E ele começa esse capítulo aqui, ele falando que ele é apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, né? E o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, e a todos os santos da Caia. Então, ele chama essa igreja, não obstante ser uma igreja que deu muito trabalho, uma igreja complicada, mas é a igreja do Senhor Jesus. Né? Nós somos igreja do Senhor Jesus, independentemente da situação, da circunstância, dos problemas que temos que enfrentar, nós somos igreja do Senhor Jesus. E então o ensinamento é para que nós, como igreja do Senhor Jesus, também venhamos a aprender aquilo que Deus tem a nos ensinar através das tribulações, através das provações que nós passamos. Então Paulo, além de tantas perseguições, ele também sofreu essa perseguição de pessoas ali da igreja que não queria aceitar o apóstolo como apóstolo e queria incitar os irmãos contra
o apostolado do apóstolo Paulo. Então, ele defende o seu apostolado, e aqui em Gálatas, no versículo 15, ele faz lembrança para combater os rebeldes. Ali, na igreja da Galácia também, ele sofreu também com relação a pessoas que não queriam aceitar o seu ministério. Então, o apelo de Paulo nesse texto é para que a igreja de Corinto sustente a ele e seus companheiros em oração. Então, esse é um dever que a igreja tem de orar uns pelos outros, inclusive pela a sua liderança. Essa igreja, ela carrega as marcas de quem é participante do sofrimento de Cristo por amor do Evangelho e sua propagação através daquilo que Paulo passa para esses irmãos. E Paulo escreve essa carta a partir de alguns problemas. E ele fala de fato das suas lutas, e lutas que eram tão fortes, tão severas. E no versículo 8, ele diz o seguinte: foi acima das nossas forças a ponto de desesperarmos até da própria vida. Já em nós mesmos tivemos a sentença de morte. Então, Paulo, ele passou por tantas tribulações, por tanta adversidade, foi tanto sofrimento, que ele diz que foi a ponto de desesperarmos até da própria vida. E isso aqui me faz eu lembrar de Moisés também, quando estava passando com um trabalho muito árduo diante de Deus e muita gente o incomodando. Ele também chegou a esse ponto de dizer para Deus, para que Deus riscasse o nome dele do livro da vida. Ou seja, ele chegou um momento que ele entendeu que o sofrimento estava além das suas forças. Mas por que Deus faz isso? Por que Deus faz nós passarmos situações tão difíceis que vai além das nossas forças? Nós não temos condições de suportar. Mas nem por isso nós vamos nos retroceder, nem por isso nós vamos nos deprimir, nem por isso nós vamos ficar parados. Pelo contrário, nós vamos avançar. Porque quando Deus faz a gente passar por esse tipo de situação, é porque Deus quer mostrar para nós que nós não temos força em nós mesmos para nós vencermos essas tribulações. Então, quando nós entendemos que nós já não temos força, nós olhamos para Deus. E Paulo, lá em Filipenses, Paulo, ele chegou a dizer: eu tudo posso naquele que me fortalece. Então Deus é aquele que nos proporciona as tribulações, mas Ele também é aquele que nos fortalece, porque a Bíblia diz que Deus não nos dá sofrimento ou provações além das nossas forças. Quando nós achamos que está pesado demais, o fardo está pesado demais, Deus sempre entra com a providência para fazer com que nós possamos dar um passo a mais e continuar a nossa caminhada. Mas voltando aqui no versículo 3, Paulo, entendendo toda essa situação de adversidade, tribulação, ele agradece a Deus. Há muitas pessoas que, às vezes, quando passa por tanta tribulação, aí começa a lastimar, começa a reclamar. Alguns até dizem que Deus não existe, ou Deus não está nem aí para mim, né? Então, as pessoas começam a fazer o oposto daquilo que a palavra de Deus nos ensina, daquilo que o próprio Paulo fez. Aqui no versículo 3, ele diz: bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Ou seja, Paulo, ele passou pelas as adversidades, e foram em vários momentos, várias ocasiões, em vários lugares, e tribulação de diversas formas, inclusive chibatadas do próprio sistema ali do Império Romano, né? Ele sofreu uma quarentena de açoites, porque existia uma lei que a pessoa não podia sofrer 40 chibatadas, só 39. Ele disse que sofreu 40 açoites menos um.
Ou seja, então ele sofreu muitas represálias, foi preso, ficou muito tempo preso numa masmorra, muito frio, muito sombria. E então Paulo, ele sofreu muito mesmo. E talvez aqui na Terra, assim, eu às vezes fico imaginando que quem pode às vezes ter sofrido mais do que Paulo foi Jó, né? E se as pessoas que eu citei aqui no princípio, que dizem que o Filho de Deus não pode sofrer, então porque essas pessoas não conhecem a palavra de Deus, não conhecem a vida de Jó, não conhecem a história de Moisés, o quanto Moisés sofreu, né? O seu sucessor, que foi Josué, e tantos outros que sofreram tanto, mas sempre olhando firme na promessa do Senhor. E Paulo, agora ele tem motivo de dar graças a Deus, porque não obstante ele ter passado tantas tribulações, tantos problemas, tantas adversidades, mas Deus está sempre conduzindo o homem em triunfo. O homem está pregando o evangelho a reis, a príncipes, a governadores, né? E também aos nobres, às pessoas de nobre nascimento. Ele está pregando o evangelho está caminhando. Nada faz com que Paulo para. Então Paulo tem todo motivo de dar graças a Deus, porque Deus está consolando, Deus está conformando o apóstolo nas suas situações. Então, aqui no tópico 3, o autor do conforto. Quem é o autor do conforto? O autor do conforto é o próprio Deus. Deus é o autor do conforto. Nós passamos as tribulações, é Deus que permite, ou às vezes até mesmo Deus proporciona as tribulações para nós amadurecermos. Mas Deus, Ele é o autor do conforto. E qualquer consolo que não vem do céu, esse consolo, ele não tem raízes. Qualquer consolo que não vem do céu, ele não tem raízes. Os consolos que vêm meramente aqui da terra ajudam em algum ponto, mas são consolos passageiros. Mas os consolos que vêm do trono da graça do Senhor Jesus são consolo enraizados, consolo que traz esperança eterna. O conforto a que Paulo refere-se aponta para o encorajamento. Então, nós passamos pelas tribulações, mas Deus nos consola e Deus nos proporciona encorajamento para nós continuarmos a nossa caminhada. Eu gostaria de abrir aqui um pouco aqui eu gostaria que alguém abrisse em Romanos. Só um instantinho aqui, irmão, para mim encontrar aqui uma passagem aqui em Tiago. Tiago, capítulo 2, capítulo 1, versículo 2, diz o seguinte: meus irmãos, tenham motivo de toda a alegria ao passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros em nada deficiente. Tiago, ele disse que a perseverança deve ter ação completa. Tiago aqui, ele está caminhando aqui de mão dadas com Paulo, lá no capítulo 5 de Romanos. Alguém lê para nós aí, o capítulo 5, eu vou citar o versículo. Mas você pode ler a partir do versículo primeiro. Mas vamos fazer essa observação aqui. Para que servem as tribulações? Tiago diz aqui: tem motivo de grande alegria ao passar por várias provações ou tribulações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz o quê? Perseverança. Então, a provação, segundo Tiago, é para que tenhamos perseverança. Agora, o que é que Paulo diz aí? Em Romanos 5, a partir do versículo 1.
Muito bem. Veja bem, Tiago diz, nós temos motivo para se alegrar ao passar por várias provações, porque a provação, uma vez confirmada a nossa fé, produz perseverança. Paulo agora diz aí, em Romanos 5 também, se não me engano, versículo 3, que a tribulação produz perseverança. Mas antes disso, Paulo diz que nós damos graças aí no versículo que antecede. Lê de novo, Silas, por nós, por gentileza. Não, pois é, então Paulo está gloriando em algo antes aí, e porque ele disse, não gloriamos não somente nisso, né? A paz de Deus, né? A paz que Deus proporciona, o conforto, ele está gloriando não simplesmente nessa paz, a paz de Cristo, não somente nessa paz, mas ele está gloriando também na tribulação, porque a tribulação ela produz perseverança, e Deus quer que o povo dele caminhe. Então a tribulação não é para parar, não é para se constranger, não é para retroceder. A tribulação era para promover em nós perseverança. E Tiago ele diz aqui, a perseverança deve ter ação completa. Agora, como é a ação completa da perseverança? Em detrimento das provações. Como é a ação completa? Tiago diz que a perseverança deve ter ação completa, no versículo 4, aqui no capítulo 1. Agora, como deve ser, então, essa ação completa? Aí Paulo completa. Lá no versículo, o que sucede é esse que Silas leu, que diz, a tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência. E Deus não quer ninguém inexperiente. Deus não quer criança na sua obra. Criança, assim, no sentido de maturidade cristã. Deus quer que todos nós cresçamos. Deus quer que nós lemos a Bíblia. Deus quer que nós estudamos. Deus quer que nós conhecemos. Pedro diz que nós precisamos ter o pleno conhecimento da graça do Senhor. Em pleno conhecimento nós devemos estudar. Então, a tribulação ela produz perseverança. A perseverança produz experiência. A experiência produz esperança. Então, nós vemos, irmãos, que aqui a ação completa da tribulação, que Tiago diz aqui no versículo 4. A perseverança deve ter ação completa. E Paulo está mostrando aqui a ação completa da perseverança. A perseverança é para nós continuar caminhando. É para nós continuar realizando a obra de Deus. E para nós termos confiança, termos esperança. Porque imagina uma pessoa que vem para a igreja, mas sem nenhuma esperança, sem nenhuma confiança, ou diz que está no meio do povo de Deus, mas não tem nenhuma confiança, nenhuma esperança. Então, meus irmãos, é através dessa sequência da tribulação que produz perseverança, produz experiência, produz esperança, é através disso aí, desses meios de graça que Deus vai consolando o seu povo. É por isso que Paulo diz aqui, bendito seja Deus, o Deus de todas as misericórdias, né? Deus Pai de todas as misericórdias, Deus de toda a consolação. É por isso que ele agradece a Deus, ele bendiz a Deus. E o que é? O que significa a palavra bendito? A palavra bendito significa que nós estamos falando bem de alguém. É isso que Paulo está falando aqui. Paulo está falando a respeito de Deus, ele está falando bem a respeito de Deus, até porque Deus, ele de fato merece nós falarmos bem dele. Mas infelizmente, é o que muitas pessoas, quando passam por tribulação, faz o contrário. Então nós, como servos do Senhor, devemos entender isso, que as tribulações é para nos amadurecer, é para nos dar perseverança na obra do Senhor, é para nos dar experiência, porque imagina você, uma igreja que não tem experiência, as pessoas vêm lá do mundo toda esbagaçada, toda quebrada,
E nós aqui não tem nenhuma experiência, como é que vamos ajudar essa pessoa que está vindo do mundo para dentro da igreja, porque a igreja deve ser um hospital para curar as feridas do povo que vem lá de fora. Então as tribulações é justamente para isso, para nós entendermos, para nós crescermos, para nós termos experiência, para nós ajudar pessoas. A igreja é para isso. Então, por isso Paulo agradece a Deus, porque a tribulação causa esse impacto na vida do ser humano, causa esse dinamismo na vida do povo de Deus. Então é por isso que Deus, Ele manda as provações, Ele manda as tribulações, para que nós amadurecemos, para que nós tenhamos dinamismo na obra do Senhor, para que nós saibamos consolar aqueles que estão chegando, ou aqueles que já estão aqui, mas que estão passando por tribulações. É uma consolação mútua, eu consolando vocês, é vocês consolando a mim, é o A consolando o B, B consolando o A, e assim por diante. É essa mutualidade de irmãos que passou pela tribulação, mas que também participa do gozo da consolação e consolando uns aos outros. E Paulo, ele diz, aqui mais na frente, só um pouquinho aqui, irmãos, eu chego lá. Eu perdi aqui. Eu fechei a revista aqui, eu perdi aqui, mas vamos chegar lá. Aqui mais na frente, Paulo diz, no tópico 4, a promessa de consolo. Então nós falamos já agora o autor do consolo. Vamos falar agora na promessa do consolo ou conforto. Paulo conheceu a tribulação e a aflição e a perseguição, ele conheceu, ele passou por isso. Tribulação, aflição, perseguição, fome, espada, perigo, nudez e fora outras tribulação que eu já citei aqui. Agora Paulo diz que passou por circunstâncias difíceis e desesperadoras. Mesmo assim, por causa da experiência pessoal, ele ensina à igreja que Deus sempre está perto para nos consolar. Então Paulo, ele passou pelas suas adversidades, foi além das suas forças, mas ele agradece a Deus e está mostrando para a igreja o que ele passou, né? Porque ele fala aqui no texto aqui, não sei se está aqui mais na frente aqui, Paulo, ele fala que não quer que os irmãos ignorem a situação, ou seja, Paulo não quer que os irmãos da igreja de Corinto fiquem assim, sem conhecer. Não ignore, ficar sem conhecer aquilo que ele passou. Então, ele está trazendo para a igreja, para que a igreja aprenda que a tribulação é para o crescimento da igreja, é para o conforto da igreja. Crescimento não é para fazer crente sofrer sem motivo. É para sofrer, mas com motivo. Nós vamos entender que nós somos falhos, nós não temos força para caminhar por nós mesmos. Mas olhando para Deus, é Ele que nos conforta. Irmãos, às vezes acontece certas situações e a gente fica pensando assim, parece que Deus às vezes consola as pessoas até além daquilo que nós imaginamos e até mais rápido do que aquilo que nós imaginamos. Se você for prestar atenção nas mortes que acontecem por aí, nos familiares, é claro que não é assim plenamente, totalmente, absolutamente, que a consolação chega. A consolação ela vai chegando assim, paulatinamente, vagarosamente. Deus vai fazendo a obra. Apesar que outras vezes a consolação ela chega assim mais imperativa, mais impulso. As pessoas às vezes recebem assim, parece que mais consolação em pouco prazo do que outras. Também pode ser também pelo o fato de que cada um de nós somos diferentes, nós não somos
iguais. Então, um às vezes adquire, não é bem esse texto, essa palavra que eu queria falar, mas ele absorve melhor, é isso que eu queria falar. Ele absorve mais rápido, outros já demoram mais. Então, assim, é impressionante a gente ver como Deus conforta as pessoas. Então, irmãos, Paulo quer passar uma mensagem de que a nossa tribulação é para o nosso bem, é para o nosso crescimento, é para o nosso amadurecimento. A promessa de consolo fica ainda mais evidente no versículo 7. Versículo 7 diz o seguinte: a nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim sereis da consolação. Então, Paulo está dando graças a Deus pelas tribulações e também ele está falando a respeito da consolação que aqueles irmãos da igreja de Corinto estariam recebendo de Deus. Ele fala do sofrimento, mas ele fala a nossa esperança. Veja bem, a nossa esperança. A esperança está ligada naquele texto que eu li lá atrás com relação à tribulação. A tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, a experiência produz esperança. E Paulo diz aqui agora, a nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes do sofrimento, assim o sereis também da consolação. No versículo 8 ele diz, não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia. Então, Paulo diz, não quereis que vocês ignorem. Então, Paulo traz a tribulação, mostra para as pessoas o que ele passou, mas mostra também, apresenta o consolo que Deus deu a ele e agradece a Deus também pela igreja e tem esperança que nessa igreja o sofrimento vai trazer também a consolação. E é isso que nós, como servos do Senhor Jesus, cada um de nós, devemos esperar que a tribulação, o sofrimento, possa trazer também consolo para toda a congregação. No quinto ponto, é o parâmetro do conforto. A adversidade é enfrentada por amor a Cristo, será intensa de igual modo também o consolo que virá do Senhor. Paulo ele diz aqui que pelo sofrimento de Cristo. Aqui no versículo 5 ele diz, porque assim como o sofrimento de Cristo manifesta em grande medida nosso favor. Eu parei para imaginar aqui, irmãos, e você também imagina, você pensa, Paulo imaginando o sofrimento que Cristo teve em favor do seu povo. Veja bem, Jesus no jardim Getsêmani levou alguns discípulos e separou Pedro, Tiago e João, levou eles mais na frente, pediu para que orasse com ele, para que Jesus estivesse preparando para aquele momento crucial. E diz o texto que o suor de Jesus se transformou como gotas de sangue. E você imagina você passar por uma aflição tão grande que você vai suar gotas de sangue. Não temos nem como imaginar o tamanho do sofrimento do Senhor Jesus. E quando ele está pendurado na cruz também, o sofrimento continua. Isaías chega a dizer que ele foi moído pelas nossas iniquidades. Então, Paulo, entendendo isso aí, Paulo disse, porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de quem? Por meio de Cristo. A nossa consolação, ela vai transbordar, ou seja, como um rio que recebeu enxurrada de muitos afluentes, ele vai encher e vai transbordar.
Agora há pouco ele estava só recebendo água. Agora nos lugares mais baixos ele vai transbordar. Então assim deve ser a igreja. Devemos entender o quanto Jesus sofreu pela igreja. Então, da mesma forma que a mesma proporção que ele sofreu pela igreja, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Então nós damos graças a Deus, podemos dar graças a Deus, porque a consolação, ela é transbordante e é através da obra que Cristo realizou na cruz por nós. Você vai passar por muitas aflições, meu irmão. Eu vou passar, nós vamos passar. E às vezes aflições que vai nos fazer desesperar da nossa própria vida. Mas lembre disso, as aflições não é para nós ficar parados, as aflições não é para nós retornar ao passado, retroceder, as nossas aflições é para nos amadurecer, para que nós continuemos perseverantes. A perseverança produz experiência, a experiência produz esperança, e a esperança não se confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que Ele nos outorgou. Então, irmãos, que Deus nos ajude para que nós possamos aplicar essa lição em nossos corações, sabendo que, da forma que Cristo, na mesma proporção que Cristo sofreu por nós, na mesma proporção, Ele proporciona a nós o nosso consolo. Amém, irmãos? Vamos orar, encerrando a escola dominical. Vou pedir a nossa irmã Marilson que ore a Deus, encerrando a escola dominical. Está tossindo muito, né? Irmão Orlando, ora a Deus, agradece pela